setembro de 1963, Stan Lee e Jack Kirby publicaram o primeiro volume de X-Men. Era um grupo de adolescentes com poderes, liderados por um professor telepata em uma cadeira de rodas. E tinha uma coisa que fazia essa equipe ser diferente das outras. Esses heróis não eram odiados por vilões monstruosos. Eles eram odiados pela sociedade, pelo governo, pelas próprias pessoas que eles salvavam. Eles estavam querendo salvar um mundo que não queria a presença deles. Oi, oi, eu sou a Cassie e esse é o Estante Pop. Tu já deve ter ouvido ou lido aquela frase destinados a salvar o mundo que os teme e os odeia. E hoje eu quero falar sobre o porquê essa frase, escrita há mais de 60 anos, continua tão atual. E como, em cada geração, os X-Men encontraram um grupo de pessoas que se reconhecesse neles. Para entender os X-Men, é importante entender o ano de 1963 nos Estados Unidos. Não é exagero dizer que o país estava em ebulição. Algumas semanas antes do lançamento de X-Men 1, Martin Luther King Jr. discursou para cerca de 250 mil pessoas um discurso que hoje é conhecido como I Have a Dream. Nós tínhamos duas figuras muito famosas, muito importantes na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. De um lado, Martin Luther King Jr. e também outro, Malcolm X. E aqui eu abro um parênteses porque é importante entender que nós temos muitas escritas por mãos de pessoas brancas falando sobre essas duas pessoas. Então, é essencial que a gente entenda que não é só Martin Luther King era bonzinho e defendia não violência e Malcolm X era muito agressivo. Existe muito mais coisa por aí. Não é o que a gente vai entrar nesse vídeo, tá? Mas eu acho essencial a gente perceber esses nuances na história. A partir disso, a gente consegue entender que Stanley teve a intenção de criar essa metáfora. O professor X, o professor Xavier, ele foi inspirado em Martin Luther King Jr., acreditando que os mutantes e os humanos podem conviver. Já o Magneto é inspirado no Malcolm X, que pensa que a convivência é impossível, o único caminho é a separação, pela força se for preciso. E tem um detalhe interessante também a ser adicionado. Stan Lee e Jack Kirby eram filhos de judeus que fugiram do antissemitismo europeu. Então, quando eles escrevem essas histórias, eles também estavam pensando na própria memória familiar. Mas tem mais uma camada. Os X-Men também são uma metáfora para a adolescência. Os poderes aparecem na puberdade, uma época que as mudanças no nosso corpo acontecem sem pedir licença. Tudo muda, de repente tu não se sente mais sendo a mesma pessoa que tu era. Então, todo mundo que vivia esse momento acabava se sentindo representado nas histórias, tendo alguém que entendia um pouco do que era ter tudo sendo mudado na sua vida do nada. Os X-Men de 1963 eram populares, mas muito longe do sucesso que a gente conhece hoje. Na verdade, a venda da série foi um fracasso. Em 1970, a Marvel estava lançando só reprises, nada de material novo. O que mudou tudo mesmo foi quando um roteirista britânico chamado Chris Claremont assumiu a série em 1975 e ficou por 16 anos nessas histórias. Foi Chris Claremont que aprofundou a história do Magneto sendo um sobrevivente do Holocausto. Não era mais um monstro, mas uma figura trágica. Foi ele que escreveu Dias de um Futuro Esquecido, onde os mutantes são confinados em campos de concentração, uma referência direta, bem clara, ao Holocausto. Foi ele também que, em 1982, escreveu Deus Ama, o Homem Mata, uma das histórias mais explicitamente políticas da Marvel, que fala sobre um pregador que mobiliza a sociedade contra os mutantes com um discurso de ódio religioso. E Claremont também fez uma coisa que não era nem um pouco comum na época. Ele colocou mulheres como protagonistas. Nós temos então a Tempestade, Jean Grey, Kitty Pryde, Vampira, não como coadjuvantes, mas como centro dessas histórias. Nos anos 80, uma nova crise chegou. O vírus do HIV, AIDS, chegou nos Estados Unidos e o pânico moral que se espalhou foi devastador. Grupos que já eram marginalizados, pessoas homossexuais, usuários de drogas intravenosas, eram tratados como se fossem uma ameaça biológica. Inclusive, muita gente acreditava que isso que acontecia era um castigo divino
merecido para essas pessoas. Nas histórias em quadrinhos, os X-Men refletiram essa realidade. Nos anos 90, Claremont introduziu o vírus Legacy, Legado, um vírus que afetava somente os mutantes, não tinha cura, acontecia pelo contato e matava lentamente, enquanto a sociedade assistia, até aliviada por se livrarem daquelas criaturas estranhas que não eram vistas como seres humanos. Nesse período, os X-Men foram adotados de forma crescente pela comunidade LGBTQIA+. Sair do armário como mutante, deixar de esconder quem tu realmente é, era um paralelo que não precisava de tradução. Os X-Men não são os únicos a fazer isso. A ficção científica e a fantasia têm um longo histórico de usar o que é impossível para falar do mundo real. É uma das coisas que a Ursula Le Guin comenta bastante. Só para citar alguns exemplos bem famosos, a gente tem 1984, V de Vingança, O Conto da Aia, entre tantos outros aí que fazem a gente enxergar e relacionar coisas que acontecem no nosso mundo ou que podem acontecer muito em breve se uma sociedade, se um grupo de pessoas não se posiciona contra a tirania. A ficção usa o futuro, o mutante, o que é diferente, como uma distância segura para falar daquilo que é talvez insuportável de falar tão diretamente. Então, por que em 2026, com toda a sofisticação do nosso debate político-social, essa metáfora ainda funciona? Eu acho que a resposta é bem simples. A estrutura não mudou. Ainda existem grupos de pessoas que nasceram diferentes, que não escolheram ser diferentes. E essa diferença ainda é vista como ameaça. O que muda é quem ocupa esse lugar em cada época. Nos anos 60 foi a raça, nos anos 80 foi a AIDS, nos anos 90 se volta mais ainda para a sexualidade. E hoje tudo isso junto ainda inclui neurodivergência, identidade de gênero e tantas outras coisas que, bom, não se encaixam nessa sociedade. E tem uma coisa que eu acho que X-Men faz muito bem, é não ter uma resposta fácil. O Professor X e o Magneto não são certo ou errado. Os dois têm respostas legítimas para a mesma pergunta. O que tu faz quando o mundo decide que tu é o problema? Tu confia no sistema ou tu luta pra te proteger e proteger os teus? E é por estes e outros motivos que X-Men é uma das minhas equipes de heróis favoritas. Por hoje é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui qual X-Men tu mais se identifica, qual a era desses heróis que mais te chama a atenção. Curte, compartilha e se ainda não tá inscrito, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo!